Olá, querido irmão, tudo bem com você? Nós estamos aqui na igreja de Cidade de Carvalho para celebrarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Você está aí iniciando a semana, preparando-se para o seu trabalho, e nós gostaríamos de iniciar, primeiro meditando na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pensando nesses maravilhosos versos, nós louvaremos o nome do Senhor, assim como nós temos por hábito cumprimentar os nossos irmãos, quando dizemos Maranata, com a expectativa desse grandioso dia de Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Deus? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que assim seja, né? Que nós possamos estar ali de olhos abertos, olhando Jesus voltar, esperando esse grandioso momento. Vamos convidar para que Ele possa voltar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. É muito bom nós termos a certeza de que esse momento ele está muito breve. Mas enquanto Jesus não vem, enquanto esse momento não chega, nós precisamos ter um encontro com Ele. Nós precisamos buscá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos ter um encontro pessoal. Nós precisamos ir a esse lugar onde nós podemos encontrar a Deus pessoalmente. Vamos louvar mais uma vez, buscando esse lugar secreto, esse lugar onde nós podemos encontrar esse Deus maravilhoso. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Se esse é o seu desejo de fato, ver Jesus, ver a glória dele, nós vamos cantar mais uma vez essa certeza, a certeza que move a vida do cristão. Verei Jesus. Falta muito pouco, mas virá o dia em que o Mestre virá buscar, o Pai virá buscar os seus filhos. Vamos louvar o nome do nosso Deus com esse desejo de encontrá-lo nas nuvens do céu. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Creio sim, que Ele virá, e muito em breve
subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a curvar a sua fronte para falarmos com Deus. Nosso grandioso Deus, nosso amado Pai, nosso Salvador. Muito obrigado, ó Pai, porque nós só podemos louvar o Teu santo nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é Criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é Salvador. Muito obrigado, ó Pai, porque tantas são as bênçãos que tem derramado sobre cada um dos Teus filhos, mesmo em meio a adversidades. Nós sentimos a Tua presença, sentimos o Teu Santo Espírito habitando dentro do nosso ser. Sentimos, Senhor, que o Senhor está conduzindo a história, e a história está indo para o seu final. A história está sendo conduzida para a grande promessa que o Senhor nos deu, de que muito em breve o Senhor voltaria para buscar e resgatar os Teus filhos, Senhor. Almejamos, assim como louvamos o Teu nome, assim como cantamos, almejamos esse dia em que nós poderemos encontrar aquele que deu a vida por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Muito obrigado pela salvação que é oferecida a cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa se fazer presente no nosso coração e o Teu Santo Espírito nos ajudar a entender a palavra que será aberta nesse momento. Temos a plena certeza e o que o Senhor falará ao nosso coração. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito boa noite, família amada de Deus que se reúne aí em casa, nos lares. É muito bom a gente estar na presença de Deus. E nesta noite aqui, nós estamos aqui da igreja de A.E. Carvalho, cidade A.E. Carvalho. Esta é a quinta noite, quinto domingo, que a gente tem se encontrado para poder estudar um livro muito especial, o livro do profeta Daniel. Os quatro primeiros encontros foram transmitidos ali da igreja de Vila Verde, com uma equipe muito fera. E agora a sequência vai ser aqui de A.E. Carvalho. Igreja praticamente vazia, tem uma juventude bonita aqui servindo ao Senhor, trabalhando a Deus. E eu já mencionei isso e quero repetir, como o Senhor Deus tem erguido, levantado aí os nossos jovens para poderem conduzir os cultos, conduzir os trabalhos, e a gente exalta o nome de Deus, porque esse exército realmente está nas mãos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nada melhor do que a gente começar a semana na presença do nosso Deus. A gente já louvou, a gente já orou, e eu já peço que você abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Eu vou projetar aqui os textos, ok? Vai chegar aí até você, já deve estar aparecendo, mas eu sugiro fortemente que você acompanhe a leitura em sua Bíblia, porque não há nada igual você ler na sua Bíblia o texto, ok? Peço aí que você abra então no livro de Daniel, capítulo de número 4, e a gente vai começar aqui a estudar mais um capítulo fascinante do livro de Daniel. O tema geral da nossa série é Daniel, um livro que você precisa conhecer, por isso eu recomendo que você continue participando, se envolvendo, lendo o livro, ok? Também nas horas, aí separe momentos para poder ler os textos, para poder reforçar o seu conhecimento. Recomendo que você também repasse esses vídeos para os seus amigos,
porque Daniel é um livro para o tempo que nós estamos vivendo e a gente precisa conhecer o conteúdo dele. Daniel, capítulo de número 4, a partir do primeiro verso, o texto bíblico diz o seguinte: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Não sei se você prestou atenção, mas o nome do livro é Daniel e quem escreveu o livro foi o profeta Daniel. Mas agora a gente se depara com um capítulo que já começa com uma outra pessoa se apresentando como aquele que escreveu. E quem escreveu foi o próprio rei Nabucodonosor. Então imagina o seguinte: existe um capítulo do livro de Daniel que foi escrito pelo maior monarca do planeta naqueles dias. O próprio rei Nabucodonosor é quem está escrevendo, e pasme, Nabucodonosor está reconhecendo a soberania, a grandiosidade do Deus Altíssimo. Isso quer dizer que esse capítulo tem muita coisa para ensinar para nós, porque a gente está encontrando aqui um homem que era conhecido por seu orgulho, por sua arrogância, por sua idolatria, pela adoração a falsos deuses, mas que está reconhecendo aqui. E faz parte, queridos, faz parte do texto bíblico. E você sabe que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. O que foi que aconteceu com esse rei que o Espírito Santo também o usou para escrever um dos capítulos do livro de Daniel? Me acompanhe aqui nessa história. É importante a gente saber que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, no finalzinho ali, quando Daniel interpreta o seu sonho, conta para ele que na verdade aquela estátua que ele tinha visto estava contando a história das nações. Nabucodonosor já termina ali no capítulo 2, de certa forma, exaltando o nome de Deus. E então, passam-se 8 anos, e aí vem o capítulo 3 de Daniel, no qual agora o rei já parece que esqueceu tudo o que ele tinha dito lá no final do capítulo 2, em relação à sua adoração ao grandioso Deus, e ele ergue uma estátua. A gente estudou isso no domingo passado. Se você perdeu, pegue aí a gravação. E Nabucodonosor, ele ergue uma estátua toda de ouro e ele quer que as pessoas se ajoelhem diante dela. Você conhece a história, sabe que 3 jovens não se dobram, permanecem fiéis a Deus, e eles são então lançados para morrer queimados, são lançados na fornalha de fogo ardente. E agora estes jovens, que deveriam ter sido mortos, quando Nabucodonosor dá uma olhadinha para dentro da fornalha, ele não vê 3 homens, mas ele vê 4, e o 4 era o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo se fez presente ali, e Nabucodonosor ficou encantado, ficou maravilhado, e mais uma vez parece que ele reconhece a soberania de Deus. Porém, quando a gente dá uma olhadinha na cronologia do livro de Daniel, agora que a gente vai ser um pouquinho mais detalhista, no capítulo 1, que conta ali a chegada dos jovens hebreus, Daniel e seus 3 amigos à Babilônia, isso aconteceu no ano 605 a.C. Eles ficaram ali se preparando para poder servir o rei, e então a Bíblia introduz 3 anos depois, a história que é contada no capítulo 2, quando o rei tem o sonho com a estátua, e então Daniel vem e interpreta. Se passam ali mais 8 anos, e então acontece o episódio dos 3 jovens lançados na fornalha ardente. Agora eu queria chamar a sua atenção, porque do capítulo 3 para o 4, o intervalo de tempo é muito maior. O capítulo 4 aconteceu aproximadamente no ano 568 a.C. Isso quer dizer que se passaram 26 anos. E lembre-se, no final do capítulo 3, Nabucodonosor parecia que tinha rendido a sua vida a Deus. E agora Nabucodonosor, no capítulo 4, ele vai começar a contar algo que aconteceu para nós. E o que foi? Daniel, capítulo 4, a partir do verso 4, olha só o que Nabucodonosor vai dizer. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio.
Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Prestou atenção no que Nabucodonosor disse? Ele falou assim, eu estava na minha casa, me sentindo tranquilo e feliz. Como que está a sua vida hoje? Como que você está se sentindo? Porque Nabucodonosor, ele fala que estava se sentindo tranquilo e feliz. E quando a gente vê a sequência do texto, sabe o que estava acontecendo com Nabucodonosor? Ele estava completamente perdido. Completamente perdido, se sentindo tranquilo e feliz. Mas, diante de Deus, ele estava completamente perdido, prestes a receber uma sentença de Deus. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Quantas vezes o nosso coração faz a gente se sentir bem com o momento, com a situação, com pessoas, quando na verdade as coisas não estão indo bem aos olhos de Deus. E o contrário também é verdade. Talvez você esteja passando por um momento de turbulência, um momento de provação, um momento de crise, de dificuldade. E a nossa impressão quando passa por um momento desses é de que as coisas estão muito mal, mas aos olhos de Deus, pode ser que você esteja muito bem. Agora, o que tem mais valor? O que a gente está vendo? A nossa opinião? Ou a opinião de um Deus que não erra, um Deus que conhece todas as coisas realmente? Quando Apocalipse fala sobre Cristo, diz que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, Ele é quem tem a visão correta a respeito da nossa vida. Ele é quem tem a visão correta. O rei se sentia tranquilo e feliz, mas na verdade ele estava completamente perdido. Completamente perdido. Como que você está se sentindo agora? Verso 6. Ele disse então que ele teve o sonho, e esse sonho o deixou muito perturbado. E aí o verso 6, ele diz: por isso eu expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Notem que no capítulo 2 de Daniel, muitos anos antes, o rei tinha tido um sonho, a mesma coisa tinha acontecido, ninguém tinha conseguido dar a interpretação, só que além disso o rei não lembrava o que tinha sonhado. Daniel recebeu de Deus tanto o sonho quanto a interpretação e contou ao rei. Já nessa situação, o rei se lembra o que sonhou, interessante. E ele chama, mais uma vez, não se sabe o porquê, ele manda chamar de novo os sábios que havia ali em Babilônia e ninguém consegue dar nem a interpretação. Dessa vez eles nem tentaram fingir saber a interpretação. Então, verso 8, o rei Nabucodonosor diz: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: queridos, aqui a gente consegue entender melhor por que Nabucodonosor continuou chamando os sábios de Babilônia. Sabe por quê? Porque ele continuou um rei idólatra. O texto deixa isso claro, porque o texto mostra, olha, o nome de Beltesazar é segundo o nome do meu Deus. Ah, queridos, Nabucodonosor continuou adorando um Deus falso. E ele diz de Daniel, Daniel ele tem o espírito dos deuses santos, ele continua politeísta, ele continua idólatra. E é por isso que a visão do Deus verdadeiro sobre ele é: este homem está perdido, este filho está perdido. Quando o Deus Altíssimo olha para você e para mim, qual será que é a declaração dele? Será que ele vê a gente com a vida rendida a ele? Ou será que a gente tem o nosso coração entregue a algum outro Deus? E agora então Nabucodonosor começa a contar para Daniel o sonho. E verso 10, ele diante de Daniel está explicando para ele, dizendo o seguinte: olha, Daniel, eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Então, desta vez, Nabucodonosor sonha com uma grande árvore. E verso 11, crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra.
Sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Então note que Nabucodonosor vê uma árvore que é provedora. Ele vê uma árvore onde as pessoas encontram descanso, encontram sombra, encontram alimento. Verso 13: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afungentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Eu estou fazendo questão de ler, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E eu gostaria que você compreendesse isso. Por isso que eu estou lendo. Eu não vou ficar falando somente coisas aqui da minha mente. Eu quero que você tenha contato com a Bíblia. Verso 15: mas a cepa, as raízes, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. E o verso 16 termina o sonho: mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Uau! Que sonho impressionante é esse que o rei tem. Por isso que ele estava perturbado, querendo saber o significado. E Daniel está diante dele. Daniel é um homem de Deus, e Daniel, mais uma vez, o Senhor Deus vai ajudá-lo a dar a interpretação do sonho. É importante a gente saber que em toda profecia, quando aparece a expressão tempos, o que significa? Daniel 11, verso 13 vai contar para nós. O texto diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Já é suficiente para a gente entender que quando você vir numa profecia, a expressão tempos quer dizer então que se referem a anos. E o texto diz que aquilo que aconteceria com Nabucodonosor, com a árvore na verdade, duraria 7 tempos, ou seja, 7 anos. 7 anos. Então Daniel, quando ouve tudo aquilo, a reação de Daniel não foi boa. A reação não foi boa, e eu fico pensando em Nabucodonosor, vendo a cara de espanto de Daniel, porque o verso 19 diz: Daniel esteve atônito por algum tempo. O que é estar atônito? É a pessoa estar pasma, é a pessoa estar boquiaberta, é a pessoa ficar sem palavras, não sabe o que dizer. Sabe quando você tem que dar uma notícia ruim para alguém e você tem que escolher as palavras que você vai falar? Daniel, então, o texto diz: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Rei, é tão ruim o que esse sonho está mostrando, que, rei, que isso daí não aconteça com o Senhor, mas que aconteça com quem te deseja mal. Daniel começa assim. E agora Daniel então vai dar a interpretação para o rei. Eu peço que você acompanhe aí verso 20, a própria Bíblia se interpreta. Versos 20 e 22, o Daniel explica para o rei: a árvore que você viu é você mesmo. Esta árvore frondosa, grandiosa, que cresceu demais e que todos os povos vinham até ela, essa árvore é você, ó rei. Versículo de número 24, Daniel diz assim: mas rei, um decreto do Altíssimo virá contra você. Quando você viu um vigilante vindo do céu com um decreto, esse decreto ele é contra você, ó rei. Verso 25, e que decreto é esse? É de que você será expulso de entre os homens e irá morar com os animais. Eu fico imaginando Nabucodonosor ouvindo aquilo. Versos 25 e 26, então Daniel explica: irão então se passar 7 tempos, 7 anos, e só depois disso o reino tornará a ser seu. Só que tem um detalhe: isso só vai acontecer quando você tiver
conhecido, reconhecido que é o céu, e não você, Nabucodonosor, é o céu que domina. E Daniel então ele ainda dá um conselho para o rei, verso 27, ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E veja, é um profeta falando, é Deus falando com Nabucodonosor. Põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Rei, é o seguinte, eu vou te dar um conselho. E o conselho de Daniel pode ser resumido aí em 3 tópicos, né? Primeiro, rei, abandone os seus pecados. Segundo, leve uma vida justa. E terceiro, comece a amar o seu próximo. Para de pensar só em você. Para de pensar que você é o queridinho dos deuses e que tudo é só para você. Para de pensar assim, ó rei. E talvez, se você fizer isso, talvez, não há garantia, talvez isso não vai acontecer com você. Talvez. Que conselhos, hein? Como que anda a nossa vida? Como que anda a sua vida? Será que você tem levado uma vida de pecado? Será que eu falo para alguém nesta noite que não quer abandonar o pecado? Você olha para o pecado e você pensa que não pode viver sem ele, talvez por você não ter forças ou porque você gosta realmente, você não quer deixar. Pois o conselho de Deus para você nesta noite é: abandone o pecado, porque o pecado ele vai te levar à morte. O pecado, ele só tem um fim, e o fim é morte. Abandone o seu pecado, viva uma vida justa, leve uma vida correta. A gente já vive tão pouco tempo aqui. Leve uma vida de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que você tem que fazer? Ame o seu semelhante, ame o seu próximo, porque você estará fazendo a vontade de Deus. Só faltou Daniel dizer o seguinte: ame a Jesus e se batize. Só faltou dizer isso. Mas o que Daniel estava dizendo para o rei era o seguinte: entrega a sua vida para Deus. Para de achar que você é o cara e que você não precisa de ninguém, e seja uma bênção. Deus te abençoou tanto, Deus fez a sua vida prosperar tanto, o seu reino, e você não reconhece isso. E você está achando que a bênção é só para você, que é para você engordar, para você crescer, para você prosperar, quando na verdade você deveria ser uma bênção e abençoar outras pessoas. Será que a gente já entendeu o significado de bênção na Bíblia, queridos? Será que você já entendeu que bênção é algo para ser compartilhado? Ou você está achando que a bênção de Deus é só para você? Fato é que Babilônia prosperou demais nas mãos de Nabucodonosor. O historiador Heródoto, ele diz, por exemplo, que a cidade ela era tão portentosa, tão poderosa, que as suas muralhas eram tão largas, tão imponentes, que poderiam passar lado a lado sobre ela 4 carruagens de guerra. Além disso, o historiador conta que havia peças de ouro ali, e cada uma delas pesava 40 toneladas aproximadamente. Imagine a riqueza de Babilônia. E além disso, Babilônia tinha o privilégio de ter o rio Eufrates cortando a cidade, a fortaleza. Entrava por debaixo dos muros e passava na cidade. E você sabe que onde tem rio tem vida, tem fruto, tem comida, tem bênção e também segurança. Por isso Babilônia poderia resistir um cerco de um exército inimigo por até 20 anos. E agora imagine este rei. Este rei ouve a sentença dada por Daniel, sentença de Deus trazida pelo profeta. O tempo passa. A Bíblia diz que 1 ano se passa. E você acha que Nabucodonosor se arrependeu? Você acha que ele colocou em prática? Queridos, esse rei tinha um coração duro. Duro. Não bastava o que aconteceu lá em Daniel 2, depois em Daniel 3, agora mais esse sonho.
Mas parece que ele está brincando com Deus, ele não está levando Deus a sério, ele está brincando com o destino eterno dele. Queridos, quando se trata de vida ou morte, não dá para brincar, não dá para deixar para depois. Nós estamos falando aqui de vida ou morte eternas, e não tem como ficar brincando. Mas esse rei brincou, ele deixou para depois, ele procrastinou, 1 ano se passou. E o texto bíblico diz no verso 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: ora, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quando o rei contempla as obras de suas mãos, ele pensa: foi minha mão mesmo, foi mesmo a minha sabedoria, porque eu sou independente, porque eu sou Deus, porque não tem um Deus que me sustenta, é a força do meu braço, sou eu que coloco comida na minha casa, sou eu quem faço as coisas acontecer. Que loucura, não é? Quantas vezes a gente age independente de Deus, até coisas boas que a gente faz, até dons que Deus nos dá, a gente muitas vezes acha que não foi Deus quem deu e que é coisa nossa. Queridos, a vida do ser humano não passa de um sopro. Quem somos nós? Quem somos nós? Esse rei se achou muita coisa, e o orgulho tomou conta do seu coração, e ele disse: fui eu quem fiz, eu sou o cara. É possível que um jovem esteja me ouvindo nessa noite pensando: eu sou o cara, eu sou imbatível, eu posso fazer o que eu quiser, que eu nunca vou me dar mal, nunca vou morrer. Pode ser que eu esteja falando com um pai de família que esteja se aventurando, pensando o seguinte: eu nunca vou ser pego, é só uma vez. Pode ser que eu esteja falando aqui com alguém que está brincando com Deus e brincando com o seu destino eterno. Cuidado, cuidado. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer basta? Já pensou que pode chegar um momento que você ultrapassou o limite da graça? Já pensou nisso? Verso 31, falava ainda o rei, ele ainda estava falando estas besteiras, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais. E queridos, a Bíblia descreve que isso aconteceu literalmente. Literalmente, Nabucodonosor foi tomado por uma loucura. Hoje a ciência consegue explicar que existe sim uma doença conhecida como licantropia ou zoantropia, na qual a pessoa ela enlouquece a ponto de se comportar como se fosse um animal, um ser irracional, perde a sua razão e começa então a se comportar como bicho. E o texto bíblico diz que Nabucodonosor sai do palácio e vai morar no meio do mato, se comportando como se fosse um animal. Verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como penas de águia e as suas unhas como as das aves. Mas isso não aconteceria comigo, né? Essa doença é muito rara, né? Isso não aconteceria conosco. Se comportar como um animal, como um ser irracional. Queridos, há um texto no livro do profeta Isaías que eu tenho que ler. Me acompanhe, por favor. Isaías 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Sabe o que esse texto está dizendo? Que um Deus soberano muitas vezes olha para você e para mim obras de suas mãos e vê a gente se comportando como seres irracionais. Deus dizendo o seguinte: olha, o animal ele sabe quem é seu dono, ele sabe quem ele deve seguir, quem ele deve obedecer, mas o meu povo não me entende, se comportam como bicho, agem como se a vida fosse só aqui e agora, vivem somente para prazeres, apenas para satisfação, fazem coisas para se automutilar e machucar quem está ao redor. Loucura! Essa é a loucura do ser humano. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente nem acredita, não é verdade? E a gente se acha tão diferente de Nabucodonosor. Quem
somos nós. Se nós vivemos como se Deus não existisse, nós não estamos muito diferente do que aconteceu com Nabucodonosor. Será que isso foi um castigo de Deus? Então quer dizer que Deus castiga os seus filhos? Então quer dizer que Deus ele fica olhando lá do alto como um policial cósmico, anotando as multas, e de vez em quando ele manda um anjo para poder quebrar a perna dos seus filhos? Será que é assim que Deus age? Eu não vejo dessa forma. Aliás, a Bíblia não mostra que é desta forma. É verdade sim que tudo aquilo que Deus permite, a Bíblia ela coloca como se Deus fosse Ele que executasse. É a forma de pensar hebraica. Então, tudo aquilo que Deus permite na cabeça de um judeu, Deus faz. É por isso que você vai encontrar textos bíblicos com pessoas dizendo, com Jó, por exemplo, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Recebi o bem de Deus, por que agora também não receberia o mal? Não é Deus quem causa o mal, mas na mente de Jó, por Deus permitir, foi ele que causou. Mas saiba, Deus não causa o mal aos seus filhos, mas muitas vezes Ele permite. E por que Ele permite? Há um texto de autor desconhecido que gosto muito, no qual está escrito o seguinte: eu pedi a Deus paciência, e Ele me deu turbulências. Eu pedi a Deus força, Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade, e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Pedi coragem, Deus me deu desafios para superar. Pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Qual que era o problema de Nabucodonosor? Qual era o problema dele? Orgulho. Orgulho. Se achava o maioral. E de fato, aos olhos humanos ele era, porque ele era o maior governante da terra. Difícil um camarada desses pensar diferente, ainda mais sendo um homem que não temia a Deus. Alguém já disse que você quer saber quem é um homem? Dê poder para ele. Dê poder, coloque dinheiro na mão dele. Porque o poder e o dinheiro são potencializadores. Será que você e eu agiríamos diferente? Mas esse homem orgulhoso, Deus então permite que uma enfermidade o abata, uma prova. Não foi Deus quem causou, mas Deus permite uma doença, uma enfermidade, para poder quebrar o orgulho dele. Para que quando ele recobrasse a consciência e visse a sua situação, ele pudesse reconhecer quem ele era e quem Deus era e que decisão ele deveria tomar. Então, ao invés de castigo, sabe o que são as provas na nossa vida, queridos? Misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando as coisas vão muito bem, a tendência do ser humano é soltar a mão de Deus e agir como se Deus não existisse. Quando a coisa está muito boa, a gente nem quer que Cristo volte, não é? Nem quer que Cristo volte. Quando as provas vêm, a gente se lembra que a vida não é aqui e a gente volta os olhos para o céu. E é interessante porque, inclusive, a história comprova que houve um período em Babilônia no qual, por 7 anos, o trono fica vazio. Vazio. E por que ficou vazio? Você acha que alguém teria coragem de se sentar num trono do qual foi arrancado um monarca por um Deus poderoso? Você acha que alguém ousaria desafiar esse Deus? Ninguém se sentou no trono. Babilônia deve ter sido conduzida ali pelos conselheiros do rei, considerando que Daniel era um deles. Versos 34 a 36, não vou lê-los aqui. Depois de uma lida, você vai ver que Nabucodonosor finalmente recobra a consciência. E na hora que ele recobra a consciência, a primeira coisa que ele faz, ele agradece a Deus. Ele louva o nome de Deus e diz que Deus é o verdadeiro rei do universo. Então aqui começa o processo de arrependimento do rei. Mas uma coisa é certa: mesmo o arrependimento não é algo que começa em nós. Nós não nos arrependemos porque um dia paramos e pensamos assim: poxa, eu preciso mudar de vida, poxa, eu preciso buscar a Deus. Não, esse primeiro pensamento não é nosso. É sempre o Espírito Santo quem nos convida primeiro. É assim desde o Éden, o ser humano fugindo de Deus e Deus indo em busca de cada um de nós. E não foi diferente com Nabucodonosor,
Porque Jeremias capítulo 7, verso 6, escrito anos antes, diz o seguinte: agora eu, o Senhor Deus, através da boca do profeta, entregarei todas essas terras ao poder de quem? De Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Anos antes de todos esses acontecimentos na vida de Nabucodonosor, Deus, onisciente, está dizendo o seguinte: Nabucodonosor é o meu servo. Queridos, Deus tinha um plano para a vida de Nabucodonosor. Deus conseguiu enxergar num homem que, à nossa vista de cristãos, estaria completamente perdidos. Deus conseguiu enxergar a possibilidade desse homem ser salvo. Você deve se lembrar que antes de conhecer a Cristo, todos nós estávamos perdidos, todos nós éramos casos perdidos, e não existe caso perdido para Deus, não existe. E Deus conseguiu converter o coração, trabalhar no coração, mudar a vida de um homem que tinha o coração endurecido. E talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que é difícil, alguém que reluta em se entregar para Deus, alguém que fica falando: depois eu me entrego, depois eu deixo, depois eu paro, depois eu me batizo, depois eu vou para a igreja, e depois, e nunca. O depois vira nunca. Nabucodonosor era assim. Quantas vezes o Espírito Santo falou com ele, impressivamente. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes o Senhor Deus já falou com você? Através de pessoas, através de circunstâncias, e está falando mais uma vez através dessa mensagem, que chega aí até você. Você vai resistir de novo? De novo você vai resistir? Lembre-se que Nabucodonosor só foi salvo porque ele se arrependeu, enquanto teve tempo para fazê-lo. Quantos não voltam? Quantos servem tanto tempo a um Senhor, que na hora de se voltar para o Senhor verdadeiro é difícil trocar de Senhor? Para de brincar com Deus. Para de brincar com o seu destino eterno. Para de brincar com as coisas que são sagradas. Jesus está trabalhando na sua vida para te salvar. A declaração final de Nabucodonosor é: pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Deus do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, grandiosos, justos são os seus caminhos, e Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Essa é a última declaração de Nabucodonosor no livro de Daniel, e ela é proposital, porque Deus quer mostrar que essa foi a final decisão, postura da vida de Nabucodonosor. E é impressionante, mas quando a gente estiver lá no céu, a gente vai conhecer esse cara, Nabucodonosor. Agora a pergunta é: a gente vai estar lá? Será que a gente consegue ter o coração mais duro do que o de Nabucodonosor? Será que você consegue resistir à obra do Espírito Santo na sua vida? Pare de lutar. Se renda enquanto há tempo. Qual vai ser o final da sua história? Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação.
coração, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Amém, amém. Vamos orar. Querido Deus, acabamos de cantar que a nossa vida, Senhor, seja para dar glórias ao seu nome. Tem misericórdia de nós, ó Deus, por favor. Mais uma vez o seu Santo Espírito nos incomoda, nos chama para que nos voltemos ao Senhor, por favor. Opera em nosso coração um milagre da conversão, ó Deus. Muda esses pensamentos que muitas vezes parece que não são pensamentos. Quantas vezes a gente se deixa levar por instintos, por desejos maus, pecaminosos. Por favor, Senhor, coloca o teu Santo Espírito em nosso coração, para que sejamos templos vivos
do Senhor Deus e a nossa vida possa render glórias ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana muito feliz na presença dele. Domingo que vem a gente está junto novamente.